Fala pessoas, belezinha? Vamos lá? Segundo vídeo de análise dimensional, nós vamos falar de equação dimensional, ok? Antes disso, na mecânica, certo? A gente utiliza três grandezas fundamentais, é a massa, o comprimento e o tempo. Cada uma delas vai ser representada por uma letra, ok? M de massa, T de tempo e o L é muito usado para comprimento, né? Vem do inglês, certo? Então a gente costuma falar MLT. MLT. Vamos escrever as grandezas, as medidas delas, as dimensões, usando essas letras, MLT, ok? Equação dimensional de uma grandeza qualquer, que está sendo chamada de G, né? O que é a equação dimensional? É uma expressão escrita em função do MLT. Aquilo que a gente fez no outro vídeo com unidade de medida basicamente é o seguinte: no lugar do quilograma a gente usa M, no lugar do metro a gente usa L. Não vai confundir o M maiúsculo aqui que a gente vai usar para massa com o M de metro, tá bom? E a equação dimensional é uma expressão em função do MLT naquele formato, né? Quer dizer, a medida dessa grandeza vai ser o MLT. O M elevado a um expoente alfa, o L elevado a um expoente beta, o T elevado a um expoente gama. E esse alfa, beta e gama são chamados de dimensões físicas. Esses expoentes são as dimensões físicas da grandeza G. É por isso que esse estudo, essa técnica, se chama análise dimensional. Tá certo? Olha só, como é que funciona? Vamos dar exemplo de equações dimensionais, exemplos que a gente já conhece, já discutiu. Velocidade, ΔS, ΔT. Eu sei que é velocidade média, né? Mas é uma distância dividida por um tempo. Aceleração ΔV por ΔT. Eu sei que isso também é aceleração média, certo? Mas tudo bem, é uma velocidade, uma variação de velocidade dividido por um tempo. Já discutimos isso, né? E, consequentemente, as medidas de velocidade e aceleração vão ser as medidas de deslocamento dividido pela medida de tempo e medida de variação de velocidade dividido pela medida de tempo. No caso da aceleração, como a gente já discutiu em vídeos anteriores. Força, massa vezes aceleração, né? Segundo a lei de Newton, resultante massa vezes aceleração. Então a medida de força, a medida de massa vezes a medida de aceleração, a gente já conhece isso, tá certo? Então como é que ficaria a medida de V, certo? Em uma equação dimensional. Vamos pensar assim, seria L de comprimento, porque o ΔS é uma medida de distância, né? Uma medida de comprimento, dividido por T do tempo. Mas normalmente a gente coloca naquele formato que estava na tela anterior, certo? Assim, ó, multiplicando. E para multiplicar, esse t que está no denominador teria que ir para o numerador. A gente escreveria então da seguinte forma, seria L vezes t elevado a menos 1. Aí você fala, bom, e o m? Eu posso não pôr, certo? Ou eu posso pôr elevado como se fosse elevado a zero, né? Porque qualquer número, qualquer valor elevado a zero vai dar 1, certo? Então também poderia colocar dessa forma, né? M elevado a zero, L elevado a primeira, T elevado a menos 1. Essa seria a equação dimensional da velocidade, certo? E as dimensões seriam, portanto, olha lá, o alfa, né? Alfa, beta, gama, MLT nessa ordem. Seria o 0, o beta seria o 1 e o gama seria o menos 1. Pegou? Não é difícil, né? Aceleração ΔV sobre ΔT, medida de aceleração vai ser velocidade por tempo, né? Velocidade, nós já temos ali, ó, do lado, é LT elevado a menos 1. Então isso aqui vai ser LT elevado a menos 1 dividido pelo tempo, que é t. Isso seria LT elevado a menos 2. LT elevado a menos 2. Ou, se você preferir, M elevado a 0, L elevado a primeira, T elevado a menos 2. Tá certo? E sim, isso tem tudo a ver com metro por segundo ao quadrado. Metro, distância. Por segundo ao quadrado, tempo ao quadrado. Se você colocar aquele segundo ao quadrado que está no denominador no numerador, ficaria segundo elevado a menos 2. Tá certo? É isso, a gente basicamente está trocando as unidades de medida pelos símbolos, pelas letras N, L e T, ok? As dimensões ali seriam 0, 1 e menos 2, certo? E no caso da força, massa vezes aceleração, seria, a aceleração já está ali do lado, né? É o LT elevado a menos 2, correto? Então eu já posso fazer assim, ó, seria M vezes LT elevado a menos 2. Certo? Ou, se você preferir,
né? Pode pôr aí m elevado à primeira, L elevado à primeira, T elevado a menos 2. As dimensões seriam 1, 1 e menos 2. Tranquilo? Isso é equação dimensional. Em termologia e eletricidade, você tem uma necessidade, né, de incluir aí algumas dimensões, certo? Em eletricidade, além do M, do L e do T, vai ter o I, da intensidade de corrente, certo? É relacionado à medida ampere, né? E no caso da termologia, você vai ter, além do M, do L e do T, você vai ter o θ de temperatura, tá certo? Por isso que a letra θ é utilizada para temperatura. Uma aplicaçãozinha, uma questão da EFON, né? Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, que diz o seguinte: observando um fenômeno físico, Tamires, uma pesquisadora da NASA, verificou, olha agora, que uma determinada grandeza era diretamente proporcional ao produto de uma força por uma velocidade e inversamente proporcional ao produto do quadrado de um peso pelo cubo de uma aceleração. Nossa, nessa hora já tem gente xingando, né? Quando você diz que uma coisa é proporcional à outra, uma maneira da gente escrever seria, por exemplo, x é proporcional a y. Eu escrevo assim, ó, x é proporcional a y, como uma constante vezes y, uma constante de proporcionalidade vezes y. Então vamos transcrever isso que ele está dizendo no enunciado, né? Ela verificou que uma grandeza G qualquer, é o quê? É proporcional K vezes, certo? Diretamente proporcional ao produto, a multiplicação de uma força por uma velocidade. Multiplicação de uma força por uma velocidade. Inversamente proporcional seria no denominador, ok? Ao produto do quadrado de um peso pelo cubo de uma aceleração. O quadrado de um peso seria uma força também, né? Uma força, é peso, ok, mas é uma força, né? Quadrado de uma força multiplicada pelo cubo de uma aceleração. Aceleração ao cubo, tá certo? Eu posso melhorar isso daí, daria para simplificar aqui, né? Aqui daria para fazer uma simplificação e eu poderia escrever que essa grandeza G vai ser proporcional à velocidade dividido inversamente proporcional pela força multiplicada pela aceleração ao cubo, tá certo? E o que ele vai querer saber? Sabendo que essa constante de proporcionalidade é adimensional, certo? Então, qual é a expressão dimensional dessa grandeza? A constante não tem dimensão, então ela não vai aparecer na equação dimensional, porque ela não tem dimensão, isso quer dizer adimensional, tá certo? Como é que vai ser a medida dessa grandeza? A equação dimensional dela seria como, né? Vamos pegar aqui assim, ó, essa grandeza, vamos colocar, fazer de novo aqui, ó. Essa grandeza, ela vai ser a medida de velocidade, certo? Dividida pela medida de força, que estará multiplicada pela medida de aceleração elevado ao cubo, né? Acontece que velocidade, a gente já sabe, metro por segundo, distância por tempo, é L vezes T elevado a menos 1. Força está na tela anterior, podemos até buscar, né? Olha lá, m elevado à primeira, mlt elevado a menos 2, né? M a primeira, L a primeira, T elevado a menos 2, que seria massa vezes aceleração, certo? Então, não é o caso de ficar decorando, tá? Eu estou só agilizando um pouquinho o processo aqui. Seria m, L, T elevado a menos 2, vezes a aceleração ao cubo. A aceleração ao cubo seria L, T elevado a menos 2 ao cubo. Tá certo? E aí dá para simplificar coisas, dá para juntar, vai elevar ao cubo. Vamos melhorar então. Como é que seria aqui? A medida desse G vai ser L, T elevado a menos 1, dividido por... dentro daquele parênteses ali ficaria L ao cubo, né? Então nós teríamos aqui, ó, M vezes L ao cubo com L daria L à quarta, certo? Dentro daquele parênteses elevado ao cubo daria T elevado a menos 6 com menos 2, daria T elevado a menos 8, tá certo? O M está sozinho ali, né? Então a medida dessa grandeza vai ser M elevado a menos 1. O L vai ficar elevado a menos 3, porque eu subtraio os expoentes, tá certo? E o T vai ficar elevado a sétima, porque eu subtraio os expoentes também, correto?
ficaria menos 1, menos 8, vai acabar ficando positivo, vai dar 7. M menos 1, cadê? Está em outra ordem aí nas alternativas, né? L menos 3 aqui, M menos 1 aqui, T a sétima aqui, letra E. Tranquilo? É isso. Até o próximo vídeo.